Olha, eu estou convencido que o mundo da política vai ter que passar por profundas transformações, senadora Ana Amélia. Essa participação recente da juventude nas manifestações brasileiras, mas em todo o mundo, que a gente viu na Primavera Árabe, no Oriente Médio, a mobilização pelas redes sociais, uma forma nova de fazer política. Nós estamos vivendo um momento do mundo de muita politização, na minha avaliação, exigências de transparência. Eu quero fazer o pronunciamento hoje sobre aqui, porque eu acho que isso vai refletir no trabalho nosso no Congresso Nacional. Os governos estaduais, as prefeituras municipais vão ter que se abrir a uma participação mais direta por parte das pessoas. Nós do PT, senador Eduardo Suplicy, já tivemos experiências exitosas como o orçamento participativo e temos que fazê-lo agora de outras formas, estando mais aberto a escutar as ruas, a escutar o que os jovens têm a falar pelas redes sociais. Mas eu vou tocar nessa questão da transparência primeiro por outro lado, senador Eduardo Suplicy. Quero voltar ao caso de Edward Snowden. Sabe que no domingo passado, meu filho, que tem 17 anos, me provocou em casa, e quando eu cheguei aqui na segunda-feira, Vossa Excelência e o senador Roberto Equeu já tinham falado sobre esse jovem de 29 anos. E meu filho de 17 anos me provocou, dizendo: papai, vocês têm que falar alguma coisa, porque esse jovem está lá na Rússia, numa situação, colocou a vida dele toda em risco. E eu, nesse final de semana, na internet também, navegando, achei uma carta dele, dessa semana, senador Eduardo Suplicy. Uma carta dele, eu vou ler aqui 4 cartas. Uma carta dele, depois uma carta lindíssima de Boaventura de Souza Santos, falando do caso do avião do presidente Evo Morales, criticando o governo de Portugal. Quero ler uma carta do Assange e uma carta do Oliver Stone, também sobre esses casos aqui. Mas eu queria começar pela carta de Edward Snowden. Olá, meu nome é Ed Snowden. Há pouco mais de um mês eu tinha família, uma casa no paraíso e vivia em grande conforto. Eu também tinha a capacidade de, sem mandado algum, vasculhar, aprender e ler suas comunicações. A comunicação de qualquer um a qualquer hora. Esse é o poder de mudar o destino das pessoas. Também é uma grave violação da lei. A quarta e quinta emendas da Constituição do meu país, o artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e diversos estatutos e tratados proibiram sistemas invasivos, assim, de vigilância em larga escala. Enquanto a Constituição americana estabelece que esses programas são ilegais, meu governo argumenta que decisões judiciais secretas, que o mundo não está autorizado a ver, de algum modo legitimam um tema ilegal. Tais decisões simplesmente corrompem a mais básica noção de justiça, cujo cuidado deve ser o de assegurá-la. O imoral não pode ser moralizado por meio de uma lei secreta. Acredito no princípio declarado em Nuremberg, em 1945. Indivíduos têm deveres internacionais que transcendem as obrigações de obediências nacionais. Assim, cidadãos têm um dever de violar leis domésticas para impedir crimes contra a paz e a humanidade de acontecerem. Com base nisso, fiz o que eu julgava certo e comecei uma campanha para corrigir esse erro. Não procurava enriquecer, não quis vender secretos dos Estados Unidos da América, não me aliei a nenhum governo estrangeiro para garantir minha segurança. Em vez disso, levei o que eu sabia para o público, de forma que aquilo que afeta a todos nós possa ser discutido por nós todos à luz do dia e pedir justiça ao mundo. Essa decisão moral de contar ao público sobre a espionagem que atinge a todos nós foi custosa, mas era a coisa certa a se fazer e eu não me arrependo.
Desde então, o governo e os serviços de inteligência dos Estados Unidos da América têm tentado fazer de mim um exemplo. Um alerta a todos que, como eu, podem fazer revelações. Fui transformado em apátrida e caçado por meu ato de expressão política. O governo dos Estados Unidos me colocou em listas de pessoas proibidas de voar. Cobrou de Hong Kong que me devolvessem à margem das leis dele, em uma violação direta do princípio de não repulsão, a lei das nações. Ameaçou com sanções países que se levantassem pelos meus direitos humanos e o sistema de asilo da ONU. Tomou até mesmo uma medida inédita de ordenar aliados militares de pousarem à força o avião de um presidente latino-americano na busca por um refugiado político. Essas perigosas escaladas representam uma ameaça não apenas à dignidade da América Latina, mas aos direitos básicos compartilhados por cada pessoa, cada nação, de viver livre de perseguições e de buscar gozar de asilo. Mesmo diante de tal agressão historicamente desproporcional, países por todo o mundo ofereceram apoio e asilo. Essas nações, inclusas aí Rússia, Venezuela, Bolívia, Nicarágua, Equador, têm minha gratidão e respeito por serem as primeiras a se levantar contra violações de direitos humanos levadas a cabo pelos poderosos, em vez dos desprovidos. Ao se recusar a aceitar os princípios deles, diante das intimidações, eles ganharam o respeito do mundo. É minha intenção viajar a cada um desses países para cumprimentar pessoalmente sua população e seus líderes. Anuncio hoje minha aceitação formal de todas as ofertas de asilo que me foram oferecidas e todas as que me possam oferecer no futuro. Com a concessão de asilo do presidente Maduro da Venezuela, por exemplo, minha condição de asilo é agora formal e nenhum Estado tem base para limitar ou interferir no meu direito de desfrutar desse asilo. Como temos visto, porém, alguns governos da Europa Ocidental e dos Estados norte-americanos demonstraram disposição de agir fora da lei, e esse comportamento continua ainda hoje. Essa ameaça ilegal torna impossível para mim viajar à América Latina e desfrutar do asilo concedido lá de acordo com os nossos direitos humanos. Essa disposição de agir extralegalmente por parte dos Estados poderosos representa uma ameaça a todos nós e não deve ser permitida. Por isso, peço auxílio em solicitar garantias de passagem segura por parte das nações relevantes na minha viagem à América Latina, além de solicitar asilo na Rússia até lá, enquanto esses Estados garantem que cumprirão a lei e a minha viagem seja legalmente permitida. E continua, senador Suplicy, dizendo que ia submeter, essa que é uma carta da semana passada, o pedido à Rússia, né? Eu encaro esse jovem como um herói, alguém que está colocando sua vida em risco e colocou, em definitivo, sua vida em risco para defender a liberdade de expressão, o nosso direito à privacidade. Eu espero que o governo dos Estados Unidos, e aqui não há nenhuma posição contra os Estados Unidos, nós declaramos aqui a nossa admiração pelo povo norte-americano, mas eles têm que entender que isso, nesse mundo de hoje, até passa por cima de tudo isso, essa mobilização que está existindo de solidariedade. As pessoas não aceitam isso. Hoje tem uma entrevista de um jovem que eu vou citar aqui, na entrevista segunda-feira da Folha de São Paulo, que criou um movimento, Europa contra Facebook, por causa disso, querendo privacidade, segurança, liberdade de expressão. Então, o governo norte-americano tem que revisar essa sua posição, porque vai ser esmagado por uma onda que está surgindo no mundo inteiro. Uma juventude que não aceita esse tipo de postura, senador Eduardo Suplicy. Passo para a carta de Boaventura dos Santos, depois concedo, porque eu sei que Vossa Excelência vai reforçar muito, com a vossa participação, esse meu pronunciamento. Boaventura de Souza Santos, esperei uma semana que o governo do meu país
lhe pedisse formalmente desculpas pelo ato de pirataria aérea e de terrorismo de Estado que cometeu juntamente com a Espanha, a França e a Itália, ao não autorizar a escala técnica do seu avião no regresso à Bolívia, depois de uma reunião em Moscou, ofendendo a dignidade e a soberania do seu país e pondo em risco a sua própria vida. É uma carta dirigida ao presidente Evo Morales. Não esperava que o fizesse, pois conheço e sofro o colapso diário da legalidade nacional e internacional em curso no meu país e nos países vizinhos, a mediocridade moral e política das elites que nos governam e o refúgio precário da dignidade e da esperança nas consciências, nas ruas e nas praças, depois de há muito terem sido expulsas das instituições. Não pediu desculpa. Peço eu, cidadão comum, envergonhado por pertencer a um país e a um continente que são capazes de cometer essa afronta e de fazer de modo impune, já que nenhuma instância internacional se atreve a enfrentar os autores e os mandantes desse crime internacional. O meu pedido de desculpas não tem qualquer valor diplomático, mas tem um valor talvez ainda superior, na medida de que, longe de ser um ato individual, é a expressão de um sentimento coletivo, muito mais vasto do que pôde imaginar, por parte de cidadãos indignados, que todos os dias juntam mais razões para não se sentirem representados pelos seus representantes. O crime cometido contra si foi mais uma dessas razões. Alegramos-nos com seu regresso em segurança à casa e vibramos com a calorosa acolhida que lhe deu o seu povo ao aterrar em El Alto. Creia, senhor presidente, que a muitos quilômetros de distância, muitos de nós estávamos lá, embebidos no ar mágico do Andes. O senhor presidente sabe melhor do que qualquer um de nós que se tratou de mais um ato de arrogância colonial, no segmento de uma longa e dolorosa história de opressão, violência, supremacia racial. Para a Europa, um presidente índio é sempre mais índio do que presidente, e por isso é de esperar que transporte droga ou terroristas no seu avião presidencial. Uma suspeita de um branco contra um índio é 1000 vezes mais credível que a suspeita de um índio contra um branco. Lembra-se bem que os europeus, na pessoa do Papa Paulo III, só reconheceram que a gente do seu povo tinha alma humana em 1537 e conseguiram ser tão ignominiosos nos termos em que recusaram esse reconhecimento durante décadas, como nos termos em que finalmente o aceitaram. Foram precisos 469 anos para que na sua pessoa fosse eleito um presidente indígena num país de maioria indígena. Mas sei que também está atento às diferenças nas continuidades. A humilhação de que foi vítima foi um ato de arrogância colonial ou de subserviência colonial? Lembremos-nos em um outro incidente recente entre governantes europeus e latino-americanos. Em 10 de novembro de 2007, durante a 17ª cúpula ibero-americana realizada no Chile, o rei da Espanha, desagradado pelo que ouvia do presidente Hugo Chávez, dirigiu-se intempestivamente e mandou-o calar. A frase "por que não te calas?" fica lá na história das relações internacionais como um símbolo cruelmente revelador das contas por saldar entre as potências ex-colonizadoras e suas colônias. De fato, não se imagina um chefe de Estado europeu a dirigir-se nesses termos publicamente a um seu congênero europeu, quaisquer que fossem as razões. O senhor presidente foi vítima de uma agressão ainda mais humilhante, mas não lhe escapará o fato de que, no seu caso, a Europa não agiu espontaneamente. O fez a mando dos Estados Unidos e, ao fazê-lo, submeteu-se à ilegalidade internacional imposta pelo imperialismo norte-americano, tal como, nos anos antes, o fizera ao autorizar sobrevoo de Guantánamo, em clara violação ao direito internacional. Sinais dos tempos, senhor presidente. A arrogância
colonial europeia já não pode ser exercida sem subserviência colonial. Esse continente está a ficar demasiado pequeno para poder grande sem ser aos ombros de outrem. Nada disso absolve as elites europeias, apenas aprofunda a distância entre elas e tantos europeus como eu, que veem na Bolívia um país amigo e respeitam a dignidade do seu povo e a legitimidade de suas autoridades democráticas. Senhor presidente, senhor presidente... Permita, senador Lindbergh Farias, claro, aqui assinalar a presença no plenário do Senado, ali em pé, do lado direito, quase em frente a Vossa Excelência, diretamente, do mais jovem vereador do Estado de São Paulo, João Mateus Bolito, vereador da Câmara Municipal de Rincão, e que veio hoje visitar o Senado Federal, estudar meios de atender interesses da população de Rincão, que tem cerca de 15 mil habitantes aproximadamente, e ali próximo da região de Araraquara, e que está acompanhando o seu pronunciamento com muita atenção. Seja bem-vindo. Jovem parlamentar, precisando disso no Brasil e no nosso PT, né, senador Eduardo Suplicy? Senador, passo agora, falei que eram 3 cartas, para a terceira carta. Julian Assange. Faz agora 1 ano que entrei nessa embaixada, buscando refúgio, porque estava sendo perseguido. Resultado dessa decisão, tenho conseguido trabalhar em relativa segurança, protegido contra os agentes dos Estados Unidos que investigam a acusação de espionagem. Mas hoje está começando o suplício de Edward Snowden. 2 perigosos processos foram postos em movimentos na última década, com consequências fatais para a democracia. O sigilo dos governos expandiu-se numa escala aterrorizante e, simultaneamente, a privacidade dos seres humanos foi erradicada em segredo. Há poucas semanas, Snowden revelou ao mundo a existência de um programa secreto que envolve o governo Obama, a comunidade de inteligência e gigantescas empresas que vendem serviços de internet para espionar todos, em todo o mundo. Resposta automática, como um mecanismo de um relógio. Snowden foi acusado de crime de espionagem pelo governo Obama. O governo dos Estados Unidos espiona todos e cada um de nós, mas é Snowden quem é acusado de espionagem porque nos alertou. Estamos chegando ao ponto em que a honra internacional por serviços prestados à humanidade não recai sobre quem tem um prêmio Nobel da Paz. Recai, isso sim, sobre quem seja acusado de espionagem pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Edward Snowden é o 8º vazador de informação secreta a ser acusado de espionagem no governo do presidente Obama. Na segunda-feira, o julgamento show de Bradley Manning entrará na 4ª semana. Depois de uma lista enorme de crimes e perversidades cometidas contra ele, o governo dos Estados Unidos tentam condená-lo por ajudar o inimigo. A palavra traidor foi usada nos últimos dias. Mas quem é realmente traidor aqui? Quem prometeu esperança e mudança a uma geração para imediatamente trair as próprias promessas, dando à população só miséria crescente e estagnação? Quem jurou defender a Constituição dos Estados Unidos para imediatamente se pôr a alimentar a besta fera de uma lei secreta que vai devorando viva a Constituição dos Estados Unidos de dentro para fora? Que fim levou a promessa de fazer o governo mais transparente da história, mas que não faz outra coisa que perseguir um vazador depois do outro, nessa sequência macabra, esmagando-os sob o peso de acusações de espionagem? Quem assumiu com mão de ferro no executivo os poderes de acusador, juiz e carrasco, tentando fazer-se dono do planeta, sobre o qual vai impondo todos esses poderes ilegítimos?
Quem se arroga o poder de espionar o planeta inteiro, cada um de nós, e quando é apanhado com as mãos sujas de sangue, explica que teremos que escolher. Quem é esse homem? Não pode haver dúvida alguma sobre quem declaramos traidor. Edward Snowden está conosco, é um de nós. Bradley Manning é um de nós. São jovens interessados em tecnologia, inteligentes. São a própria geração que Barack Obama atraiçoou, traiu. São da geração que cresceu na internet. O governo dos Estados Unidos sempre carecerá de analistas de inteligência, de administradores de sistema, e terá de buscá-los nessa geração e nas gerações posteriores. Um dia, essa geração comandará a Agência de Segurança Nacional, a CIA, o FBI. Não é fenômeno passageiro, é absolutamente inevitável. Ao tentar esmagar esses jovens vazadores, acusando-os de espionagem, o governo dos Estados Unidos ataca mortalmente uma geração inteira. E essa batalha, os Estados Unidos perderão. Acusar, prender, matar, não é o modo certo de consertar coisa alguma. O único modo de consertar o que deve ser consertado é: mudem suas políticas, parem de espionar o mundo, ponham fim às leis secretas, ponham fim à prisão por tempo indefinido, sem processo, sem acusação. Parem de matar gente, parem de assassinar, parem de invadir países e de mandar milhares de jovens norte-americanos para matar e ser mortos. Parem de ocupar a terra dos outros. Ponham fim às guerras clandestinas. Parem de destruir os jovens. Edward Snowden, Barrett Brown, Jeremy Hammond, Aaron Swartz, Jacob Appelbaum, Bradley Manning. A acusação formalizada contra Edward Snowden visa intimidar qualquer país que esteja pensando em ajudá-lo a defender seus direitos. Não se pode admitir que essa monstruosidade se consume. Todos temos de intensificar os esforços para encontrar país que dê asilo a Edward Snowden. Que país valoroso o defenderá, reconhecendo o inestimável serviço que prestou à humanidade? Diga ao seu governo, onde você estiver, que se apresente, apresente-se você mesmo, defenda Snowden. E eu quero ler só o último texto, para passar a palavra a Vossa Excelência, senador Eduardo Suplicy, que são dois cineastas, Michael Moore e Oliver Stone, que escreveram em conjuntos, falando da prisão, da situação do Assange, que vocês, senhores, sabem, está hoje em Londres, na Embaixada do Equador. Os dois escrevem: passamos nossas carreiras de cineastas sustentando que a mídia norte-americana é frequentemente incapaz de informar os cidadãos sobre as piores ações de nosso governo. Portanto, ficamos profundamente gratos pelas realizações do Wikileaks e aplaudimos a decisão do Equador de garantir asilo diplomático ao seu fundador, Julian Assange, que agora vive na Embaixada Equatoriana em Londres. O Equador agiu de acordo com o importante princípio dos direitos humanos internacionais, e nada poderia demonstrar quão apropriada foi sua ação quanto à ameaça do governo britânico de violar um princípio sagrado das relações diplomáticas e invadir a embaixada para prender Assange. Desde sua fundação, o Wikileaks revelou documentos como o assassinato colateral, que mostra a matança aparentemente indiscriminada de civis de Bagdá por um helicóptero Apache dos Estados Unidos, além de detalhes minuciosos sobre a face verdadeira das guerras contra o Iraque e Afeganistão, a conspiração entre os Estados Unidos e a ditadura do Iêmen para esconder nossa responsabilidade sobre os bombardeios no país, a pressão do governo Obama para que outras nações não processem por tortura oficiais da era Bush e muito mais. Como era de prever, foi feroz a resposta
daqueles que preferem que os norte-americanos não saibam dessas coisas. Líderes dos dois partidos chamaram Assange de terrorista tecnológico. Uma senadora democrática da Califórnia, que lidera o Comitê do Senado sobre Inteligência, exigiu que ele fosse processado por lei de espionagem. A maioria sabe que a Suécia não acusou formalmente Assange por nenhum crime. Ao invés disso, emitiu um mandato de prisão para interrogá-lo sobre acusações de agressão sexual em 2010. Todas essas acusações devem ser cuidadosamente investigadas antes que Assange vá para um país que o tire do alcance do sistema judiciário sueco. Mas são os governos britânicos e suecos que atrapalham a investigação, não Assange. Autoridades suecas sempre viajaram para outros países para fazer interrogatórios quando necessário. E o fundador do Wikileaks deixou clara a sua disposição de ser interrogado em Londres. Além disso, o governo equatoriano fez uma oferta direta à Suécia, permitindo que Assange seja interrogado dentro de sua embaixada em Londres. Estocolmo recusou as duas propostas. Assange também comprometeu-se a viajar para a Suécia imediatamente, caso o governo sueco garanta que não irá extraditá-lo para os Estados Unidos. Autoridades suecas não mostraram interesse em explorar essa proposta, e o ministro de Relações Exteriores declarou inequivocamente a um consultor jurídico de Assange e do Wikileaks que a Suécia não vai oferecer essa garantia. O governo britânico também teria, de acordo com tratados internacionais, o direito de prevenir a reextradição de Assange da Suécia para os Estados Unidos, mas recusou-se igualmente a garantir que usaria esse poder. As tentativas do Equador para facilitar esse acordo entre os dois governos foram rejeitadas. Em conjunto, as ações dos governos britânico e sueco sugerem que sua agenda real é levar Assange à Suécia. Por conta de tratados e outras considerações, ele provavelmente poderia ser mais facilmente extraditado de lá para os Estados Unidos. Assange tem todas as razões para temer esses desdobramentos. O Departamento de Justiça recentemente confirmou que continua a investigar o Wikileaks e os documentos do governo australiano de fevereiro passado, recém-divulgados, afirmam que a investigação dos Estados Unidos sobre a possível conduta criminal de Assange está em curso há mais de um ano. O próprio Wikileaks publicou e-mails de uma corporação privada de inteligência, segundo os quais um júri já ouviu uma acusação sigilosa contra Assange. E a história indica que a Suécia iria ceder a qualquer pressão dos Estados Unidos para entregar Assange. Em 2001, o governo sueco entregou à CIA 2 egípcios que pediam asilo. A agência norte-americana entregou-os ao regime de Mubarak, que os torturou. Se Assange for extraditado para os Estados Unidos, as consequências repercutirão por anos em todo o mundo. Assange não é cidadão estadunidense. Nenhuma de suas ações aconteceu no solo norte-americano. Se Washington puder processar um jornalista nessas circunstâncias, os governos da Rússia ou da China poderão, pela mesma lógica, exigir que repórteres estrangeiros em qualquer lugar do mundo sejam extraditados por violar suas leis. Criar esse precedente deveria preocupar profundamente a todos, admiradores do Wikileaks ou não. Acabam Michael Moore e Oliver Stone a carta dizendo o seguinte: conclamamos os povos britânico e o sueco a exigir que seus governos respondam a algumas questões básicas. Por que as autoridades suecas recusam-se a interrogar Assange em Londres? E por que nenhum dos dois governos pôde prometer que Assange não será extraditado para os Estados Unidos? Os cidadãos britânicos e suecos têm uma rara oportunidade de tornar uma posição pela liberdade de expressão em nome de todo mundo. Senador Eduardo Suplicy, sei que Vossa Excelência está como presidente, mas eu passo a palavra a Vossa Excelência por uma parte. Eu queria depois falar sobre o projeto do senador Rodrigo Hollenberg,
que eu quero dar continuidade falando sobre isso, queria que ele fizesse sua parte desse novo momento. Quero cumprimentar o senador Lindbergh Farias por trazer à tribuna do Senado e a todo o Brasil o conhecimento dessas 4 cartas. A primeira de Edward Snowden, onde ele explica as circunstâncias que levaram-no a divulgar informações que ele considerava extremamente importante porque significava violação de direitos constitucionais, inclusive de nós brasileiros, que estavam sendo infringidos, e assim como de cidadãos de todo o mundo. Eis porque ele, de fato, prestou um serviço à humanidade. E também as observações do sociólogo, cientista social Boaventura, que, de uma maneira tão clara, explicou as razões em carta ao presidente Evo Morales de por que se sentiu mal com respeito ao governo de seu próprio país, de Portugal, de não ter respeitado a possibilidade de Evo Morales poder ter o pouso de seu avião presidencial quando vindo da Europa para a América Latina, para a Bolívia, e poderia perfeitamente passar em Portugal, e tudo isso em decorrência da possibilidade que nem aconteceu de Edward Snowden estar no seu avião vindo de Moscou. Depois a carta dos cineastas Oliver Stone e Michael Moore, de uma maneira tão incrível, além da carta de Julian Assange sobre Edward Snowden. E me veio aqui à mente, enquanto Vossa Excelência colocava estas considerações dos autores dessas 4 cartas, que nós teremos, na semana que vem, uma oportunidade realmente formidável para que 2 autoridades de excepcional peso no mundo, ao se encontrarem, possam fazer um apelo ao presidente Barack Obama e, obviamente, Vossa Excelência já se dá conta que eu estou pensando no encontro da presidenta Dilma com o Papa Francisco no Rio de Janeiro. Inclusive, avalio que alguns senadores poderão, inclusive, estar presentes ali no Rio de Janeiro para estimular que isso venha a acontecer, pois, dadas estas circunstâncias todas, quem sabe possam o Papa Francisco e a presidenta Dilma Rousseff fazerem um apelo para que o presidente Barack Obama, se não, sobre a hipótese até de ser concedida anistia aos atos que ele ali, segundo as autoridades norte-americanas, teria significado uma infringência da lei por revelar documentos que eram do seu conhecimento, mas na medida em que esses documentos, ou seja, o conteúdo, conforme está na carta de Edward Snowden, de comunicações, seja telefônicas, de e-mails e comunicações pela internet entre cidadãos do mundo, e na medida em que isso estaria ferindo as constituições e legislações de cada um dos países onde estão estes cidadãos, na verdade, conforme Vossa Excelência salientou e os missivistas que leu, o Edward Snowden prestou um serviço à humanidade. Então, fica aqui a minha sugestão, quem sabe do encontro do Papa Francisco com a presidenta Dilma Rousseff, surge a possibilidade de um apelo muito forte na linha do que está aí sugerido
de compreensão para aquilo que foi a atitude, a iniciativa de Edward Snowden em prover a informação à humanidade de que as correspondências telefônicas e pela internet entre cidadãos do mundo estavam sendo averiguadas, conhecidas, e sem que estas pessoas disso estivessem sabendo. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Eu que agradeço Vossa Excelência, que sempre defende todas as causas humanitárias de liberdade dos povos em todo o mundo. Vossa Excelência é um senador que tem destacado sua atuação por essa causa, senador Eduardo Suplicy. Para mim é uma honra tê-lo na bancada do nosso partido, estar aprendendo nesse diálogo, nessa construção dos nossos mandatos parlamentares aqui. E eu, só para entrar no projeto do senador Rodrigo Hollenberg, que eu acho que é um marco aqui, mas antes eu queria dizer, senador, tem uma entrevista da Folha de segunda-feira, é de um jovem de 25 anos que criou um movimento Europa contra o Facebook, preocupados, e aqui ele é um estudante de Direito em Viena, evocou as leis europeias de proteção da privacidade para pedir cópia de todas as informações que a rede social guardava sobre ele. A resposta veio num dossiê de 1.222 páginas. Além do que ele compartilhava com os amigos, o site armazenava uma pilha de dados à sua revelia, como uma lista de locais de onde acessou o site e os comentários que havia apagado. A experiência levou esses jovens a criar o grupo Europa contra o Facebook, que cobra respeito às regras de privacidade dos usuários. A entidade já obteve algumas vitórias, como obrigar o Facebook a desativar uma ferramenta que identificava automaticamente o rosto das pessoas em foto de terceiros. Olha que tipo de... o rosto da pessoa em foto de terceiros. Os alertas ganharam importância depois que o jornal britânico Guardian acusou a rede social de repassar dados para o sistema de espionagem americano, que foi denunciada pelo Snowden. E eu só queria registrar um trecho aqui que ele fala disso. Descobri que eles também armazenavam informações que já haviam sido deletadas ou que foram produzidas e arquivadas sem meu conhecimento. Essa é uma questão mais controversa. O Facebook espiona usuários e não usuários da rede e tem mais informações do que as pessoas publicam em seus perfis. Eles também recolhem dados sobre você a partir dos seus amigos e conseguem descobrir coisas através de sistemas estatísticos que são usados em larga escala. Senhor presidente, nós estamos aqui na discussão do Marco Civil da Internet. O deputado Molon tem um texto praticamente pronto para ser votado na Câmara dos Deputados, mas eu acho, e hoje tem uma matéria no Valor Econômico dizendo que o Brasil quer liderar uma discussão em todo o mundo sobre esse tema. Garantia de liberdade de expressão, segurança, direito à privacidade nas telecomunicações e na internet. De pouco vale termos só isso consagrado no nosso Marco Civil da Internet. É preciso uma discussão em todo o mundo. E eu acredito muito na força dessa nova juventude, e eu acho que esse novo momento está se impondo ao mundo. Aqui no Congresso Nacional, puxando para o projeto do senador Hollenberg, na linha desse meu discurso, eu acho que essas manifestações da juventude vieram para ficar. Acho que a gente está vivendo um momento diferente, completamente novo, mas um momento de muito debate político na sociedade, nas ruas e nas redes sociais. As mobilizações foram chamadas pelas redes sociais. As pessoas estão acompanhando tudo, querem transparência, participação, controle social. Acho que o Congresso Nacional deu um passo importante. Eu tive a honra de ter sido relator de um projeto apresentado pelo senador Rodrigo Hollenberg, que diminuía o número de assinaturas necessárias de 1% do eleitorado nacional para 0,5% para projeto de lei de iniciativa popular e criava um instituto novo, que existe em várias constituições estaduais, iniciativa do senador Rodrigo Hollenberg, de criar projeto de lei de iniciativa popular para PEC. A minha contribuição foi ter colocado uma emenda
permitindo que nós pudéssemos criar a cidadania digital, pudesse haver a participação das pessoas nesse projeto de lei de iniciativa popular e nesse projeto de lei para a PEC, pela internet. E mostrei aqui no debate com os senhores senadores que nós temos instrumentos para garantir a segurança desse processo. E mostrei que o sistema antigo é que não tem segurança. E citei aqui, senador, o último projeto de lei de iniciativa popular apresentado a essa casa chegou de forma ridícula nesse parlamento, em carrinhos de supermercado, volumes de assinatura, e o pior, as assinaturas não puderam ser conferidas. Aí sim, não tinha como haver uma conferência e segurança. Acabou que o projeto de lei de iniciativa popular da ficha limpa acabou sendo apresentado por um conjunto de parlamentares. Nós temos condições, a partir desse projeto, que vai agora para a Câmara dos Deputados, e está aqui o senador Pedro Táxi, que é autor de um outro projeto, muitíssimo importante. O senador Pedro Táxi é autor de uma PEC que dá poder de urgência constitucional. Ou seja, o povo pode, a partir de assinaturas pela internet, exigir desse parlamento senhores senadores e deputados. Não estamos aqui atropelando a democracia representativa. Pelo contrário, estamos favorecendo a democracia representativa. Agora, não dá para funcionar como 50 anos atrás. Achar que elege um senador, 8 anos, e só depois de 8 anos se vota novamente no senador, com a prestação de contas completamente defasada. As pessoas querem participar do processo. Eu tenho um projeto de alteração de uma resolução no Senado, senador Pedro Táxi, senador Rodrigo Hollenberg, que garante uma contribuição colaborativa das pessoas pela internet. Houve um processo muito rico no país na discussão do Marco Civil da Internet. O Ministério da Justiça abriu uma consulta às pessoas. Houve um debate rico. O que a gente está propondo nesse projeto? Há uma tramitação de determinado projeto numa comissão de assuntos econômicos, por exemplo, que eu sou presidente. A possibilidade de se parar aquela tramitação, de se abrir uma consulta aos internautas. Depois de 30 dias, você fecha a consulta e o relator daquele projeto leva em conta a opinião dos senadores, mas leva em conta também a opinião das pessoas que se manifestaram naquele processo de consulta colaborativa. Nós estamos trazendo esse instituto para dentro do projeto legislativo. Eu sei que muitas mudanças de uma vez podem assustar aqui. Alguns senadores, deputados podem dizer, puxa, estão passando por cima da nossa representação. Não é nada disso. Eu estou convencido que nós estamos fortalecendo a nossa democracia representativa a se abrir a esse novo momento, a contemporaneidade, a novas formas de comunicação. E encerro fazendo só uma provocação aqui aos senadores. Senador Lindenberg, eu vou pedir a Vossa Excelência para, mais do que encerrar, também vir aqui à presidência. Farei isso agora, senador Suplicy. Só fazer uma provocação. E vejo que aqui tem muitos candidatos a governadores aqui no Senado. Eu vejo pelo menos 2, com certeza, candidatos ao governo do Estado. Nós temos que criar uma situação nova. As pessoas querem participação. Nós temos que criar instrumentos de controle social, de mais transparência. Nós temos que criar canais de democracia participativa e direta, formas de existência de consultas, a utilização das redes sociais como forma de escutar a opinião das pessoas. No Rio de Janeiro tivemos um caso que, para mim, fala por si. Moradores da favela da Rocinha fizeram a manifestação para dizer, sabe o que, senador Pedro Táxi? Que não queriam um teleférico lá, que queriam saneamento. O distanciamento da vida real das pessoas não vai ser permitido por essa nova juventude que está tomando as ruas, que está vivendo a política no seu dia a dia. Então, é algo extremamente novo, senador Pedro Táxi. Mas os senhores que têm essa tarefa, nós que tentamos olhar o futuro da democracia no nosso país, temos que pensar isso também, nas prefeituras e nos governos dos estados, esse novo desafio.
Com a palavra, senador Rodrigo Hollenberg, depois senador Você Pedro não Táxi. quer, porque eu estou com uma juíza me esperando desde as 6h30 no gabinete. Você não quer dialogar aqui da própria presidência. Eu, então, estou encerrando para escutar os dois. Vou escutar os dois. Seria importante os dois falarem, eu vou substituir os presidentes. Ele continuará daqui a dialogar com Vossas Excelências. Senhor presidente, senador Eduardo Suplicy, prezado amigo, senador Lindbergh, eu sou o próximo orador e vou procurar fazer aí uma prestação de contas desse semestre e certamente falarei sobre a proposta de emenda à Constituição aprovada no Senado Federal de minha autoria e que também tinha o senador Randolph também como autor de uma proposta similar e também o senador Marcelo Crivella, mas que foi relatada de forma brilhante por Vossa Excelência e que realmente eu entendo que foi uma das boas medidas aprovadas pelo Senado Federal nesse semestre, porque sem dúvida aproxima a população da política. As manifestações que chamaram bastante atenção no país, eu acho até que mais do que isso deixaram apreensivas a classe política de uma forma como um todo. São manifestações que contestam a política como é feita hoje, os políticos como eles se comportam hoje, os partidos políticos e as instituições, muito em função da falta de efetividade. As pessoas hoje não têm mobilidade urbana, mesmo as pessoas que têm o transporte individual perdem hoje grande parte do seu dia no trânsito, aqueles que precisam do transporte coletivo passam uma parte ainda maior do seu tempo no trânsito, em ônibus lotados, muitas vezes que quebram, e é um inferno na vida dessas pessoas. As pessoas, quando precisam de hospital, elas têm uma dificuldade muito grande de ter acesso ao hospital, a marcar uma consulta, marcar uma cirurgia. E mesmo aquelas que têm planos de saúde, hoje comprometem grande parte do seu orçamento com plano de saúde e muitas vezes não têm um serviço adequado. Como também a questão da segurança nas cidades. Então, na verdade, o que a gente percebeu foi uma grande revolta da população com esse estado de coisas e a percepção de que a política, como está sendo feita, não está dando conta de enfrentar de forma adequada esses problemas e propor soluções. E é muito importante a gente ter humildade para reconhecer isso, embora saibamos que existem políticos e políticos, partidos e partidos, mas é muito importante receber essa crítica como uma crítica a todos os políticos, até para que a gente possa melhorar a nossa ação. E, sem dúvida, quando falamos do desgaste dos partidos hoje, as pessoas percebem um distanciamento muito grande entre os representantes e os representados. E é claro que o projeto de iniciativa popular, a facilitação para que a população participe do processo de elaboração das leis e das propostas de emenda à Constituição, vão contribuir para tornar as pessoas mais participativas, e reduzir a distância entre os representantes e os representados. Importante registrar aqui a qualidade da contribuição dada pela população nos projetos de iniciativa popular, como a lei da ficha limpa, a transformação da compra de voto em crime, que foram projetos importantes. Mas eu quero aqui, vou me deter, vou falar com mais detalhe no momento que vou fazer o meu pronunciamento, mas parabenizar a Vossa Excelência pela habilidade e pela competência que Vossa Excelência demonstrou ao fazer o relatório dessa proposta de emenda à Constituição, como é de costume na trajetória de Vossa Excelência. Mas foi através da sua competência que Vossa Excelência manteve 1% para propostas de emenda à Constituição, ou seja, mantém uma diferença em relação ao projeto de iniciativa popular. Manteve a minha proposta de reduzir pela metade o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular,
mas trouxe uma contribuição significativa ao permitir também a assinatura digital. E como Vossa Excelência diz, nós todos temos que ampliar os instrumentos de interação com a população e, sem dúvida, uma das formas eficientes para fazer isso é através das redes sociais, e nós precisamos ampliar os instrumentos das redes sociais nos nossos mandatos, nas nossas gestões. Sem dúvida, isso será da maior importância. Parabéns a Vossa Excelência, que conseguiu fazer com que a PEC fosse aprovada por unanimidade graças à sua habilidade. Eu que parabenizo a Vossa Excelência. Tenho certeza que o senador Rodrigo Hollenberg vai entrar para a história, porque esse não é um projeto qualquer. Esse é um projeto que divide campos na ação aqui do Parlamento Brasileiro. Com a palavra o senador Pedro Táxi, esse que nos defendeu de forma mais enfática, com os argumentos muito sólidos. O debate na Comissão de Constituição e Justiça, a atuação do senador Pedro Táxi é digna de nota pelo seu preparo, pela sua consistência. Na verdade, eu e o senador Rodrigo Hollenberg não teriam obtido êxito nesse debate sem a participação do senador Pedro Táxi. Muito obrigado, senador. Obrigado, senhor presidente. Eu quero discordar de Vossa Excelência quando diz que o senador Rodrigo vai entrar para a história. Ele já está na história, né? Um parlamentar sério já está na história. Nesse caso aí da iniciativa popular, é interessante que nós possamos fazer uma reflexão deste momento histórico. Uma reflexão do momento histórico que nós vivemos e da participação do parlamento neste momento histórico. Nós somos muito lentos aqui no parlamento. Nós temos um processo legislativo que é bizantino, um processo legislativo que é arcaico, em que se bate carimbo ainda. Nós temos que mudar esta realidade. E o cidadão, ele deve participar desta mudança da realidade através da democracia dialógica, abrindo um diálogo entre aquele que tem o poder e aquele que é o dono do poder, que é o próprio cidadão. Eu não vejo razão pela qual o cidadão não possa não só solicitar que um projeto seja votado, seja ele projeto de lei ou projeto de emenda à Constituição, proposta de emenda à Constituição, como é o caso da PEC, de Vossa Excelência, bem relatada, e de autoria do senador Rodrigo, do senador Randolph. Eu não vejo como o cidadão não possa solicitar urgência. Não vejo. Porque se o presidente da República pode solicitar urgência, de acordo com o 64, por que o cidadão não pode? Por que o parlamentar não pode? Isto é um veso do presidencialismo monárquico que nós temos. Veja que na nossa história constitucional, sempre o poder executivo, ele ou aquele que faz as vezes do poder executivo, é o ator principal. E o parlamento, ele fica em segundo ponto, e o povo fica numa terceira colocação. Veja 1824, a nossa Constituição, que a Assembleia Nacional Constituinte foi dissolvida pelo imperador. O imperador foi protagonista disso. Veja em 1840, com o ato de interpretação da redução da maioridade penal, uma redução da maioridade do Dom Pedro II para 14 anos, em que, mais uma vez aí, foi o imperador o protagonista. O parlamento ficou de forma secundária. Veja em 1889, com a proclamação da República, em que foi uma quartelada, o povo ficou fora ali no Rio de Janeiro, em que o próprio parlamento não participava disso. Veja na chamada Revolução de 1930, né, em que não passou aqui da utilização de um corpo de João Pessoa para que Getúlio Vargas chegasse ao poder no dia 24 de outubro de 1930. Veja que a Constituição de 37 também, mais uma vez, a proeminência do Poder Executivo, fechando o Congresso Nacional. Em todos os momentos históricos, o parlamento é deixado de lado, o povo é deixado de lado. Agora, com o mundo que nós vivemos, no que se denomina de sociedade de risco, tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. O passado não é mais há 50 anos atrás. O passado foi ontem à noite. O futuro não é daqui a 50 anos. O futuro é amanhã cedo. Tudo é muito rápido nesta sociedade de risco. Daí a importância de nós nos utilizarmos da tecnologia. Daí a importância de nós nos utilizarmos de outros instrumentos. Outra ágora. A ágora agora
é a rede mundial de computadores, através da assinatura digital, quem sabe aí um login cidadão, em que o cidadão ele possa resolver isso. Alguns têm medo disso, como toda mudança. Eu me recordo de um acórdão de um dos tribunais do Brasil que dizia o seguinte: não é possível nós reduzirmos os acórdãos, as decisões dos tribunais através da chamada máquina de datilografia. Só era possível à mão. Não é possível, né? E depois da máquina de datilografia, quando chegou a internet, algumas decisões judiciais repeliam a internet, a digitação. O mundo é moderno. Só que nós aqui estamos de forma arcaica ainda, falando desse processo legislativo em que o deputado, o senador apresenta, aí bate um carimbo, aí vai para a comissão, aí vota. Nós precisamos mudar isso. Alguns têm medo porque entendem que isso seria uma autofagia do parlamento. Nós tiraríamos poder do parlamento passando ao cidadão, mas o poder não nos pertence. O poder pertence ao cidadão, ele que é o titular do poder. Nós somos mero representantes do cidadão. Se nós não nos linkarmos com essa realidade, a coisa vai ficar feia. Alguns dizem assim, não caiu a ficha. Eu tenho uma filha de 15 anos que ela nunca viu uma ficha. Ficha de telefone. Você mostra uma ficha para ela, ela não sabe o que é aquilo. Se é aquela ficha, o que serve aquilo. Hoje, nós não estamos mais na época da ficha. Não caiu a ficha. Não houve o link. Não houve o link. E o Congresso ele precisa estar linkado a esta realidade. Eu vejo um momento, senador, presidente e Rodrigo aqui ao meu lado, eu vejo um momento em que o parlamento ele terá que se revisitar nas suas funções. Isso já vem ocorrendo com outras instituições no mundo. E aqui no Brasil, alguns têm medo, e este é o nome, receio, alguns têm até paura do poder legislativo ser substituído pelo cidadão. Mas vai chegar um momento que ele será, sim, substituído, porque aí nós teremos as decisões em tempo real. E esta PEC é o início desta caminhada. E nós aqui temos que fazer essa reflexão. Eu estou fazendo a reflexão a respeito da minha função como senador da República. Será que eu estou certo? Eu apresentei 65 projetos de lei, 12 propostas de emenda à Constituição, todas no sentido de que a sociedade seja mais justa, mais livre. Será que isso é correto? Eu estou fazendo esta reflexão até da minha atuação política e é interessante que todos possam fazer. Parabéns, senador Lindenberg e senador Rodrigo, né, Hollenberg, até como eu sempre digo, parece o nome de uma dupla sertaneja, né, Lindenberg e Hollenberg, né, e esta dupla de parlamentares vai fazer muito sucesso. Muito obrigado, senador Pedro Táxi. Dizer que o próximo passo dessa batalha é a sua PEC, que nós estamos defendendo, que fala de urgência constitucional. Eu tenho esse projeto de alteração do regimento do Senado Federal, instituindo também essa contribuição colaborativa. E continuo deixando a provocação. Para os governos e para as prefeituras, nós temos que inovar também controle social, transparência, participação. Temos que pensar como fazer